E agora, vamos falar de um assunto que não dá mais para deixar passar em branco. Vamos falar sobre as mídias e redes sociais. E vamos falar, quando eu digo vamos falar juntos com dois especialistas que já estão comigo aqui. Pedro Roveri. Boa noite, Vera, tudo bem? Tudo feliz porque vocês estão por aqui. E com Miguel Campos, meu primo, um pouco... Nós descobrimos há pouco tempo, né, Miguel? Campos. Obrigada. O Miguel é o CEL da B2 Comunicação, né? E o Pedro, mesmo com essa cara meio de moleque, é o fundador da agência, né? Que está aí na luta para a gente fazer da publicidade, da propaganda nas mídias e nas redes sociais uma coisa mais eficiente. É isso mesmo? É isso mesmo, Vera. Obrigado pelo convite novamente. Boa noite a todos. A B2 Make, ela é uma empresa, é uma agência digital, né, que começou digital. A gente também acaba caminhando em outras searas aí do meio offline, jornal, folders, revista, tudo que o nosso cliente necessita realmente para ter um contato mais próximo com o cliente dele ou com aquela pessoa que ele almeja que seja cliente dele, né? Que a gente chama ele de prospect, né? Quando você está prospectando um novo cliente, né? Então a B2Make pode ajudar de várias formas para que... Mas ela nasceu digital, né? Nasceu digital, né? E hoje eu quero falar do digital. E você, que já me conhece há mais tempo, o Miguel nem tanto, sabem que eu não sou craque nas redes sociais, nessas questões de plataformas. Mas vocês não acreditam que agora eu resolvi que eu vou aprender. Vou arrumar um personal para me ajudar com os botões, porque eu não aguento mais ficar dependendo dos outros, né? E isso que eu estou contando para vocês tem, inclusive, um porquê. Porque a gente não consegue mais viver sem as redes sociais. Mas a gente fica com muitas dúvidas também. Tem gente que fala que consegue... E aqui eu queria focar um pouco o nosso papo nas questões empresariais, comerciais, industriais. Por quê? Porque hoje o volume de negócios fechado através das redes sociais é imenso. Porém, muita gente ainda não sabe como fazer isso, né? Então, eu queria que vocês dessem para a gente uma noção hoje do tamanho desse mercado e como é que se detecta a melhor plataforma, a melhor mídia digital a ser utilizada. Então, só para a gente falar um pouco de números, Vera, hoje no Brasil existem cerca de 120 milhões de usuários de internet, pessoas que têm acesso. Dos 205 milhões de habitantes. Quase metade. Exatamente, pessoas que têm acesso. Dessas 120 milhões de pessoas, a gente pode falar que o Facebook, uma dessas redes sociais que a gente está falando aqui, ele é responsável por cerca de 102 milhões de usuários. Então, com uma dessas redes, você somar a outras, Twitter, LinkedIn, Instagram também, várias outras ferramentas e plataformas, você acaba conseguindo aparecer para todo mundo que tem acesso à internet, né? Diferentes de outros meios de comunicação que também acessam outras pessoas. Mas com a internet e as redes sociais você conseguiria atingir pessoa a pessoa de todo esse mercado, né? Então é um mercado muito grande. O Facebook, também no mundo, ele tem 2,2 bilhões de usuários. Então se você pegar, mais de metade das pessoas do mundo que tem acesso à internet estão lá dentro. Você conversa com o mundo, né, a hora que quiser. Exato. Exatamente. Eu acho que uma coisa que também tem que ponderar essa questão, quando a gente vai falar de negócios, com esse volume todo, uma marca quer conversar, ou seja, uma pessoa, né, uma pessoa pública quer conversar, como que ela chega nesse ponto de entrar nesse meio? Um ponto que é muito sensível, talvez, é que dentro desse meio rede social, né, nem todos querem conversar com esses ambientes comerciais, né? Esse, então, é a primeira questão a ser quebrada entre uma corporação, vamos pensar assim, uma marca, um negócio, perante aquela comunidade rede social.
Seja de ela que forma tem... isso pode ser então, quebrado? por exemplo, assim como eu dei alguns exemplos das redes, cada rede tem a sua maneira de se comunicar, né? Eu tenho a pessoa que está ali, ela se identifica com aquele e-mail. Por exemplo, o Instagram, ele é mais focado numa questão mais fotografia, algo hoje muito vídeo sendo colocado. Você vai para um LinkedIn, já são questões mais o quê? Mas aquela questão recursos humanos, poder explorar um pouco melhor isso. E tem diversas outras redes sociais que eu costumo até brincar muito com o mundo offline. O que é isso, né? É o que a gente poderia dizer de clubes, associações que a gente tem nisso, e as redes nascem com esse propósito. Lógico que com esses numerais grandes, né, planetários, e ele chega a ter um volume muito maior. A ferramenta acaba virando um meio de tão grande que ela se torna. Tão grande que ela se torna. Exato. E para quebrar esse paradigma, tem muitos caminhos a chegar. Hoje, por exemplo, se fala muito da criação de lead, né? Eu vou criar lead, vou captar a pessoa lá indiretamente como? Às vezes criando um audiovisual diferente, algo que não tem. Por exemplo, a gente acompanhou aqui os assuntos, né? Falar, se a gente utilizar, pensar creme dental. Como o creme dental vai colocar lá pasta tal? Virou a mídia convencional? Não. Mas quais são os benefícios, como nasceu, qual a formulação que ela é feita? Então, também dá para explorar esse lado de uma maneira bem inbound mesmo, né? Uma coisa tão agressiva. E aí sim lá pensar na captação do lead. Então, acho que o propósito muito rede social para a marca querer começar a entrar nesse meio é, às vezes, derrubar algo que se deixava muito guardado nas corporações. Então, por exemplo, Miguel, uma pequena, média academia, uma pequena, média loja de artesanato, enfim, as pessoas que começaram o negócio e tal, poderiam crescer mais, mas não sabem que caminho percorrer para chegar lá. Uma pessoa nessa situação, que tem um belíssimo mailing de clientes, relação de clientes de muitos anos, como é que a pessoa tem que fazer os passos para transformar isso que ela tem, que é uma marca forte, uma clientela boa, para ela poder gerar crescimento para a empresa? Então, acho que uma das características principais é olhar o consumidor. Como está esse consumidor ali na rede? Ele está realmente interessado da maneira que era feito há muitos anos atrás? Não. Como que ela pode começar a levar aquele pequeno produto, aquele pequeno serviço que ela quer, começando a demonstrar os seus diferenciais? Eu acredito que começa aí. O que é o diferencial? Um empresário, ele chega, ele monta um negócio, lógico, a grande maioria abre, eu quero viver disso, eu quero ganhar disso. Mas eu acho que para entrar isso dentro de uma rede, tem que quebrar um pouco essa barreira muito, eu quero vender. É somente isso. Eu acho que é demonstrar pequenos detalhes. Às vezes é o que a gente fala, é uma flor que você coloca na recepção, por que não falar? Por que eu coloquei essa flor na recepção? Né? Eu acho que entrar ali, colocar uma música. Hoje estamos ouvindo uma música diferente aqui. Criar diferenciais para mostrar, porque quem vai assistir também não quer a linguagem antiga. Exatamente, até porque as gerações mudaram, né? E o maior peso está nessa geração nova, né? Se a gente falar entre baby boomers, falar millennials, que são as classificações que tem. Aí você já começa a falar chinês, já comecei a... Aquelas coisas que a gente não sabe, né? Mas são gerações que vai mudar. E hoje a gente conversa muito com as empresas sobre isso. Eu acho que a gente tem que conversar, não é simplesmente só vender, né? É como a gente fala às vezes, uma floricultura, ou um salão de beleza pequeno que está começando. É começar a demonstrar esses pequenos detalhes do porquê existe essa... Eu tenho, assim, guardado uma pergunta do meu sogro de coração mesmo, né? Deve estar até assistindo aí. Mas que ele, uma vez a gente conversando, quando se criava a empresa, se criava o CGC. Isso, né? Hoje CGC. Se fala CNPJ. E ele falou assim, e a razão social? Ninguém não se pergunta, sempre bola uns nomes, mas qual é a razão social desse negócio? E aí eu já vejo como uma questão de você pensar isso na rede social, né? Porque eu acho que essa questão, por que você está ali, né? De onde veio?
Existe, por exemplo, empresas grandes que poderiam contar não somente a história, contar suas dificuldades, né? Acho que pode abrir. A gente comentou sobre isso, sobre capacete hoje, né? Sim. Uma marca de moto simplesmente colocou, ela não vende um capacete, mas ela contou toda a história que o capacete tem na nossa vida, no nosso cotidiano. Pô, olha que interessante isso, né? Muito. Agrega um valor indiretamente. É verdade. Não é? Para chegar a isso, a gente sabe que dentro do marketing existem várias ferramentas para otimizar os recursos, os mailings e tudo. Agora, qual seria a principal diferença, ou erro e acerto, da pessoa que, então eu vou ter uma loja de biquíni, eu vou postar no Facebook as ofertas, aí paga não sei quanto para o Facebook e põe lá. Aí não consegue vender e começa a falar mal, né? Qual seria a maneira correta de postar uma coisa, uma loja pequena, alguém que quer crescer dentro da rede social? Qual é a melhor estratégia? Olha, Vera, na verdade, assim, as redes sociais, ela tem um trabalho muito interessante de relacionamento, de conhecimento de marca, de você marcar presença, de você estar ali, de você se relacionar com quem já é seu consumidor, né? Até você perguntou para o Miguel agora há pouco o que as empresas devem fazer com quem já é cliente dela, né? As empresas não se comunicam com quem já é cliente dela, ficam sempre tentando buscar novos clientes. Né? E o preço de você buscar um novo cliente, ele é infinitamente maior do que o preço de você manter um cliente, né? Então, até coisas básicas de você mandar um e-mail para um cliente a cada 15 dias, você falar de ofertas, você fazer um clube, agrado, né? Exato, um agrado, qualquer coisa. Você não precisa dar desconto, você não precisa dar preço, você precisa entregar benefícios, né? Valor e preço são coisas completamente diferentes. Né? E as redes sociais, elas nunca tiveram essa pegada de ajudar você a vender efetivamente, né? Vamos dizer assim, uma transação digital, né? A pessoa vai clicar, comprar e vai receber o produto, né? E hoje, até o Instagram, né? Hoje à tarde lançou uma ferramenta onde a hora que você postar, você vai fazer uma marcaçãozinha e essa marcação vai jogar direto para o e-commerce, para a pessoa efetivamente comprar. Eles já identificaram nesses anos todos que eles não são uma ferramenta que converte em venda. Então eles querem, além de não só o tráfego, a quantidade de pessoas, eles também querem dar resultado a partir de agora. O Facebook também lançou a mesma ferramenta, que são os marketplaces, né? São espaços onde outros lojistas menores vão colocar seus produtos ali. Então, eles estão caminhando muito nessa Descobriram que estavam deixando isso de lado. Na verdade, estavam reclamando muito porque era só rios de dinheiro, muito acesso ao site, por exemplo, provindos de Facebook. Rentabilidade. Mas na conversão, realmente, ele sempre perdeu de um Google, de um AdWords, né, que a gente fala. Que eu sempre falo muito para os clientes qual que é a diferença entre uma rede social e uma ferramenta de procura, de busca na internet, né? A pessoa que está na ferramenta de busca, ela está procurando aquele serviço ou aquele produto. Diferentemente de um Facebook, onde o anunciante aparece para pessoas que são parecidos com o público que ele gostaria de atingir. É verdade. Né? Então, por isso ele não tem uma conversão grande igual um Google, por exemplo. É verdade. Né? Agora, a identificação do público de cada um, isso é uma coisa que eu vejo muito acontecer, que eu fico com pena até, é a pessoa achar... Mais uma vez, a gente vai falar aqui da questão da profissionalização. Cada macaco no seu galho, ninguém sabe fazer tudo nessa vida. E eu vejo e recebo muita propaganda ou ações de comerciais através do Facebook que não tem nada a ver comigo, né? Então, eu acabo não entrando tanto no Facebook porque aquilo me incomoda, né? E as pessoas que colocaram lá não estão usando a ferramenta adequadamente. Exatamente, Vera. Isso que a gente tem que sempre bater na tecla. Isso. O profissional então, adequado. Tem que ser um profissional que vai definir o lugar certo, a hora certa, do pico. Como é que vocês fazem essa adequação para que o que eu quero vender apareça lá no Google, para quem eu quero, no horário de pico do meu... Como é que vocês fazem isso? Olha... É uma coisa que são números. Graças mas simplifica aqui para nós, hein? Tem grandes companhias, assim, quando a gente fala Google e tal, que vieram e auxiliaram muito, e auxiliam cada vez mais. Então é o seguinte,
eu acredito assim, quando você vai definir o persona, né, ou o público-alvo realmente que você quer atuar, você vai voltar à velha forma. Qual é a classe social, qual que é a idade, qual que é a área de interesse. Eu acho que hoje é algo que a gente pode realmente se aprofundar muito. E questões de horário, sim, são significativos e tem. Mas, por exemplo, desculpa, eu vou te interromper, porque aqui eu sou consumidora. Sim. Tá? Então, eu tenho uma loja de biquíni, mas você não entende nada de biquíni. E eu vou pedir para você, que eu quero que você ache aonde eu quero. Como é que você consegue fazer isso? Aí que tá. A gente brinca muito que, além dos números, cada cliente que chega a conversar com a gente vai passar um bom período com eles, né? Conversando e querendo. E se a gente não entende o que a gente vai vender... Não vai vender. Não vai vender. Então, cada cliente que entra lá, a gente fica sabendo os nomes e etc. e como vai fazer. Agora, é uma coisa assim, é muito percepção, é muito sentimento. Rede social é medido muito em sentimento. Isso que você falou e levantou assim, de aparece às vezes propagandas que eu não estou procurando e etc. Me irrita. É exatamente isso. Mas que a gente fala assim, de certa maneira, tem muita gente aprendendo. E isso particularmente eu acho muito importante. Mas por outro lado é isso. E acaba vindo naquela busca mais psicológica do eu, né? É o que a gente fala assim, que é o like, é o comentário. Não é bem isso que a gente está buscando, né? E não, assim como teve clientes que falaram assim, nossa, mas eu não vi nenhuma propaganda que vocês fizeram, nossa... Eu não vi nada. Aí até não é o Pedro brincou. Mas não... você quer ficar grávida? Isso foi que ele era homem. Então, assim, não é para ver. Então, a gente direciona. Quando alguém que não está ainda preparado, mas até está conhecendo, buscando esse conhecimento, começa a fazer, ele simplesmente começa nessa questão. Gente, parece incrível. É um papo gostoso. Espero que vocês também tenham gostado, até para saberem, né, que existem profissionais que ajudam a gente a fazer isso, que a gente pode estar tendo dificuldade e às vezes até perdendo dinheiro, e com muito menos dinheiro a gente pode fazer mais, desde que a gente use a capacidade dessa molecada aqui, ó. Adorado pelo moleque. Que está aí esbanjando vitalidade através das redes sociais. Muito obrigado pela presença de vocês. Nosso tempo acabou, mas eu quero falar com vocês ainda de novo, porque aqui eu já estou fazendo pauta para vocês lá para frente, sobre e-commerce e venda de serviços. Tá? Que é uma Muito coisa obrigado, Vera. A gente pode voltar aqui, isso aqui é assunto para muitos livros, muitos dias. Opa! A gente pode falar exatamente, não da rede social, mas sim da venda digital, né? Isso, da venda digital. E-commerce de produtos e de serviços. Garanto que vocês também vão gostar, porque quem é que não quer melhorar um pouquinho o seu negócio, seja com produto, seja com serviço. Esses meninos são batutas, né? Aliás, Ribeirão Preto tem um mercado publicitário cheio de grandes talentos. E aos poucos a gente vai estar trazendo todos aqui para o nosso programa Vera e Você. Por hoje é só, muito obrigada pela sua audiência e eu prometo, estou aqui na semana que vem para mais um Vera e Você com vocês.